Bom dia, alunos do segundo ano. Vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de anestesiologia. E hoje nós vamos falar sobre os equipamentos que a gente usa aí para fazer as nossas anestesias. Então essa aula é uma aula bastante curta, mas uma aula importante, onde nós vamos abordar aí os tipos de agulhas, os tipos de seringas, e também vamos falar alguma coisa sobre os tubetes anestésicos. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre as seringas. A principal seringa que a gente usa na odontologia para fazer as nossas anestesias locais são as seringas Carpuli. Eu já comentei alguma coisa sobre elas com vocês. Bom, a seringa é o veículo pelo qual o conteúdo anestésico do tubete anestésico é introduzido no paciente com a utilização de uma agulha. Essas seringas aqui, elas são importantes porque elas podem ser esterilizadas, então não é uma seringa que você vai descartar. Como dentro da odontologia, na nossa rotina de consultório, nós temos que fazer muitas anestesias locais, atender muitos pacientes durante os dias, então é interessante que nós utilizemos uma seringa que seja esterilizável. Então nós temos alguns tipos de seringas que podem ser usados, vários tipos de seringas que podem ser usadas para fazer a administração de anestesia local. Porém, hoje nós optamos, e só utilizamos a seringa Carpuli, mas existem outras seringas. Vou comentar sobre algumas com vocês que a gente mais usa dentro da odontologia. Então, a seringa Carpuli, ela tem, olhando aí da esquerda para a direita, tem um adaptador da agulha, onde tem uma rosca, onde é rosqueado aí a agulha. Nós temos uma parte muito importante que é o êmbolo. Então vocês estão vendo aí no centro da figura o êmbolo da seringa. Este êmbolo, ele pode ter este arpão que vocês observam aí na extremidade do êmbolo, ou não ter esse arpão. Quando que tem o arpão ou não tem o arpão? O arpão, ele existe em seringas com aspiração. Então esse arpão ele vai penetrar na borracha do diafragma do tubete, e com isso, a hora que você tracionar o êmbolo, puxar o êmbolo para trás, isso daí faz com que haja uma aspiração para dentro do tubete anestésico. Muitas das seringas Carpuli não existem esse arpão, ou seja, são seringas que não têm a aspiração. Então, todas as vezes que vocês virem este arpão na ponta do êmbolo das seringas, é porque essa seringa ela permite a aspiração. Nós temos o corpo da seringa, a empunhadura para os dedos, e no caso das seringas com aspiração, nós temos o anel do polegar, justamente para facilitar o movimento da aspiração. Mas vocês vão ver que existem outras seringas que não têm aspiração, que não é um anel na região do polegar, e sim uma plataforma para empunhadura. Bom, essa seringa Carpuli que nós utilizamos com aspiração ou sem aspiração, ela é não descartável, como eu disse para vocês, tá? Ela pode ter um carregamento lateral, ou seja, o tubete ele é posicionado, ele é colocado dentro da Carpuli lateralmente, e também pode ter um carregamento traseiro ou posterior, onde você desmonta, você puxa a parte de trás da seringa Carpuli e você carrega o tubete por posterior. Esta que vocês estão vendo aí na imagem, ela tem um carregamento lateral. Então ela é metálica, e essa que vocês estão vendo aí é do tipo de aspiração. Muito bem, quando nós temos o carregamento lateral, o tubete ele fica muito mais exposto. Então você sabe o quanto você injetou no paciente, e também você sabe, durante a aspiração, você consegue ver se ocorreu a entrada de sangue no interior do tubete, e com isso você está fazendo uma aplicação dentro de um vaso sanguíneo.
Se isto ocorrer, você tem que movimentar um pouco, né, mudar a posição da agulha, fazer a aspiração novamente e perceber se não há entrada de sangue para dentro do tubete, e com isso você não está injetando o anestésico dentro do vaso. Tá? Bom, nesse caso da carpule com aspiração, você consegue fazer essa aspiração somente com uma das mãos, porque o seu polegar está posicionado no anel. Ela é autoclavável, como eu disse para vocês, dá para reutilizar, resistente à oxidação e durável, extremamente durável, lógico, se você fizer uma manutenção bem feita dessa seringa carpule. As desvantagens é o peso, né? Então vocês vão ver que as seringas carpules elas são um pouco mais pesadas do que as seringas de plástico, mas isso você acaba se acostumando com o tempo. Tamanho, então pode ser muito grande para operadores pequenos, então para quem tem a mão pequena, às vezes fica um pouco difícil trabalhar com essa seringa carpule, porque o tubete vai ser sempre do mesmo tamanho, não dá para você reduzir o tamanho do tubete. Possibilidade de infecção se o manuseio for incorreto, lógico, se você não fizer a esterilização correta dessa seringa carpule. Então nós vemos aqui, agora dá para a gente diferenciar, né, uma seringa com aspiração. Então vocês vejam lá, a mais superior com o anel para o polegar é a seringa com aspiração. E nós também observamos a presença aí na seta vermelha superior do arpão, justamente para você conseguir fazer a aspiração. Lá na seringa de baixo, na última, azul, nós vemos que o êmbolo dela não tem o arpão, ou seja, não é uma seringa para aspiração. Se bem que estas seringas que vocês estão vendo, a preta, a roxa e a azul, ela permite também um refluxo de sangue automático. Então, se você tiver dentro de um vaso sanguíneo, se você tirar o dedo lá do apoio do polegar, também entrará um pouco de sangue para dentro do tubete. Então não é necessário você ter uma seringa de aspiração. Com as seringas convencionais, carpules convencionais, a gente também consegue visualizar essa penetração de sangue para o interior do tubete anestésico e com isso visualizar se você está injetando esse anestésico dentro do vaso ou não. Nós temos também a seringa descartável, só que esta seringa é para fazer anestesias extra-orais, nós não utilizamos mais seringas descartáveis para fazer anestesia local intrabucal. Tá? A vantagem é que ela é descartável, de uso único, né? Ela vem esterilizada, você utiliza essa seringa e depois ela é descartada. E a grande desvantagem do porquê a gente não usa estas seringas, né? Porque ela não aceita os tubetes odontológicos que nós utilizamos hoje em dia, como tubetes de lidocaína, prilocaína, mepivacaína, tá? Então a gente tem que usar outros tipos de anestésicos, né? Muitas vezes sem vasoconstritores, então fica mais difícil a utilização de seringas descartáveis, seringas de plástico dentro da prática odontológica do dia a dia. Então nós vamos utilizar sempre a seringa carpule. Muito bem. Quais os cuidados, né, e manuseio que nós devemos ter com a nossa seringa carpule? Então a seringa ela tem que sempre lavar e enxaguar bem essa seringa após a utilização, né? Algumas vezes é interessante a gente desmontar essa seringa e lubrificar as juntas, né, dessa seringa para ela ter uma durabilidade maior. O arpão tem que ser bem lavado, esfregado com uma escovinha e substituir o arpão e o êmbolo depois de uso prolongado. Então a gente vai ver que o êmbolo às vezes ele torta, o arpão ele quebra, ele torna-se menos afiado. Então é interessante a gente estar trocando, né, fazendo a manutenção dessa seringa. Se bem que depois de um longo tempo de uso, né, com essa seringa, se ela começar a apresentar problema, nós podemos adquirir outra, porque o custo dela não é tão elevado. Quais são os problemas, né? Então, quando começa o arpão não está muito afiado nessas seringas de aspiração, ele começa a fazer uma perfuração errada no tubete anestésico. E com isso vocês vão observar que vai ter extravasamento de líquido, né, líquido anestésico durante o manuseio, o uso dessas seringas carpules. Então,
tem que estar sempre com uma seringa carpule com um bom funcionamento. Quando ela não tem um bom funcionamento, é bom descartar e adquirir outra. Então, a seringa, quando ela é muito usada, né, quando está com esses problemas aí no arpão ou problema no êmbolo, ela pode danificar o tubete, quebrando o tubete, né? Então você começa a injetar o anestésico, você sente uma resistência porque a seringa ela não está funcionando direito, você aperta demasiadamente, né, o êmbolo e acaba quebrando ou estourando o tubete. Isso é perigoso para o paciente e para o profissional. Então olha lá, o tubete ele pode se quebrar devido ao arpão estar torto. A agulha torta não vai perfurar a rolha do tubete, criando uma pressão positiva no anel do polegar, aumentando a pressão aí no tubete anestésico e ele pode quebrar. Então por isso é interessante a gente sempre estar usando seringas, né, novas que não apresentem problemas. Então esse é um outro problema que eu já citei para vocês, que é o arpão torto, né? Que ele precisa permanecer constantemente reto, porque senão ele vai perfurar de maneira errada aí o tubete. Então, como eu disse para vocês também, o arpão, se ele tiver rombo, né, ou se o administrador aplicar muita pressão no anel polegar durante a aspiração, o arpão ele está torto, ele não vai perfurar corretamente a borracha do tubete anestésico, né? Então ele vai causar alguns problemas aí, principalmente a quebra do tubete anestésico dentro da seringa. O arpão então deve ser limpo e afiado ou substituído por outro novo quando ele apresentar problemas. O acúmulo de resíduos, saliva e solução desinfetante interfere no funcionamento e no aspecto da seringa. Então também temos que ter cuidado com os produtos que nós fazemos a limpeza dessas agulhas, tá? Então as recomendações são utilizar seringas de segurança, aspiração, se bem que, como eu disse para vocês, as outras seringas também permitem que nós visualizemos se a aplicação está dentro de um vaso ou não. Sempre utilizar seringas com sistema de aspiração. Todas as seringas reutilizáveis deverão permitir sua esterilização e as seringas não reutilizadas devem ser descartadas corretamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as agulhas. Então nós vemos aí uma imagem de uma agulha. Vou falar para vocês que dentro da odontologia nós utilizamos agulhas longas e agulhas curtas. E quais são as partes desta agulha? Então nós temos da esquerda para a direita a extremidade que penetra na seringa. Então essa daí é que vai perfurar o tubete anestésico, essa parte da agulha mais da esquerda. Depois nós temos o adaptador da seringa e uma parte muito importante da agulha que é o canhão que vocês estão visualizando aí na imagem, que é esta parte que vai prender a agulha justamente no adaptador da seringa. Esse adaptador da seringa, ele vai rosquear lá na seringa carpule. E a agulha ela é presa nesse adaptador da seringa justamente nesse canhão, tá? Então, onde vai ocorrer a maioria das fraturas das agulhas é justamente próximo a esse canhão. Por isso que nós não podemos introduzir totalmente a agulha quando vamos fazer uma anestesia local. É sempre interessante deixar de 2 a 3 milímetros da agulha próximo ao canhão exposto, para justamente a seringa, se ela quebrar, ela vai quebrar aí na junção aí da agulha com o canhão. E aí nós conseguimos fazer a remoção dessa agulha do interior dos tecidos. Depois nós vamos ter a haste, né, que atravessa, que é propriamente dita toda a agulha, que ela é um cano justamente para a passagem do líquido anestésico. E do lado direito aí, né, na extremidade da agulha, nós temos um bisel. E eu já expliquei para vocês que esse bisel ele é importante na agulha justamente para facilitar a penetração nos tecidos, causando menos dor aí no paciente, e que este bisel sempre deve estar voltado para o osso, no nosso caso, onde nós vamos fazer a aplicação intrabucal, sempre tem um osso próximo, né, para nós fazermos as técnicas anestésicas para tratarmos os dentes. Então esse bisel sempre voltado para o osso, para que o líquido seja jogado contra o osso, que é onde está correndo aí a inervação. Então nós temos lá o bisel, que é a ponta ou extremidade da agulha. A haste, ou corpo da agulha, consiste no seu diâmetro, né? Então é
o calibre da agulha, então é o cano, né, onde passa o líquido. E esse comprimento da haste também nós vamos medir desde a ponta até o canhão. O canhão, que é a peça de plástico ou metal através da qual a agulha se acopla à seringa. E a extremidade da agulha odontológica que penetra na seringa e é colocada no adaptador e perfura o diafragma da borracha do tubete. Então essa parte da extremidade é justamente aquela que vai perfurar o tubete anestésico para a passagem do líquido anestésico. Então, em relação ao calibre da agulha, nós vamos ver que existem agulhas de vários calibres. Então é preciso considerar dois fatores importantes ao se relacionar agulhas para o uso em várias técnicas de injeção: o calibre e o comprimento. O calibre é o diâmetro da luz da agulha, ou seja, a abertura. E é interessante que quanto menor o número desse calibre, maior é o calibre, maior é o diâmetro da luz. Então, se a gente pega uma agulha calibre 30, ela vai ter um diâmetro interno menor do que uma agulha de calibre 25. Então, quanto menor o número, a numeração, né, nós vamos ver que maior é o calibre. Então, uma agulha calibre 30 tem um diâmetro interno menor do que uma agulha de calibre 25. As agulhas de uso mais comum em odontologia são as de calibre 25, vocês vão ver, tá? Dificilmente aí a gente vai usar uma agulha de calibre 30. Em relação ao comprimento, nós temos as agulhas longas e as agulhas curtas que nós utilizamos em odontologia. Então, elas vêm em dois comprimentos, o longo aproximadamente 40 mm e o curto aproximadamente 25 mm. E nós vamos ver que nós temos também as agulhas extra curtas, usadas principalmente em pediatria, que vai ter um comprimento de 15 mm mais ou menos. Então é importante, as agulhas não devem ser introduzidas no tecido até o canhão, como eu disse para vocês, porque justamente é nessa região onde ocorre a fratura da agulha, e se não tiver nenhuma parte da agulha exposta, então depois vai ser difícil a remoção dessa agulha. Então nós temos uma imagem aqui da agulha longa e da agulha curta. Quando que nós vamos usar a agulha longa? Para fazer técnicas anestésicas regionais. Então quando a gente for anestesiar o alveolar inferior, lingual e bucal, é recomendado que se use a agulha longa. E para fazer também a anestesia do alveolar superior posterior, lá na região do túber da maxila, também é recomendável a utilização da agulha longa. Para as demais anestesias, né, e outras anestesias regionais, como alveolar superior médio ou anterior, ou anestesia do nervo mentoniano, fazer a técnica mentoniana, e anestesias terminais e filtrativas, nós optamos sempre pela utilização da agulha curta. Algumas agulhas longas apresentam um calibre um pouco maior e isso gera um pouco mais de desconforto e dor ao paciente, por isso a opção sempre de usar agulhas curtas, a não ser para fazer a técnica alveolar inferior e alveolar superior posterior, onde nós recomendamos a utilização da agulha longa. Bom, essas agulhas para uso odontológico, elas já vêm pré-esterilizadas e são descartáveis. Então você já compra a agulha, ela já vem esterilizada, pronta para o uso. Que você tem que tomar cuidado de não contaminar essa agulha após a abertura do invólucro dessa agulha, tá? Então as agulhas jamais devem ser usadas em mais de um paciente, isso é óbvio, para evitar a infecção cruzada. As agulhas devem ser trocadas depois de 3 ou 4 penetrações no tecido do mesmo paciente. Então, muitas vezes vocês vão ver que nós temos que fazer várias penetrações da agulha, né? Então, tem que fazer a anestesia regional, depois tem que fazer as terminais infiltrativas, por exemplo, para uma exodontia. E vocês vão ver que, após 3 ou 4 penetrações nos tecidos, esse bisel ele passa a se tornar rombo. Então, vocês vão ver que vai ter uma dificuldade maior de penetração nos tecidos e isso vai gerar maior desconforto para o paciente. Então, após 3 ou 4 penetrações da agulha, o interessante é estar trocando essa agulha justamente para que utilize uma agulha com um bisel ainda bastante afiado. Após o uso, as agulhas devem ser recobertas com bainha protetora e as agulhas devem ser corretamente descartadas lá no descarpaque,
depois do seu uso. Tá? E como que é esse recobrimento da baía protetora, né? Como que deve ser feito? Então nós usamos a técnica da cureta, que vocês estão vendo aí, né? Na imagem inferior do lado esquerdo. Então nós não seguramos o protetor da agulha. Tá? Nós encaixamos, nós devemos encaixar a agulha nesta proteção com ela solta na mesa, sem precisar ficar segurando, porque senão você pode espetar o seu dedo com essa agulha, e essa agulha já foi introduzida nos tecidos do paciente, e você pode se contaminar. Então nós utilizamos essa técnica aí da cureta. Então, mostrando agora uma imagem maior, né, de como deve ser a captura. Então, todas as vezes que nós utilizamos, não é interessante deixar essa seringa carpule com essa agulha exposta sobre a mesa. É interessante que nós coloquemos ela de volta no seu invólucro. E como deve ser feito isso? Dessa maneira que vocês estão vendo na figura, sem segurar o invólucro. Após o uso, então nós temos aí hoje, né, essas caixas amarelas descarpadas. Então todas as agulhas devem ser jogadas dentro dessa caixa descarpada. Não pode ser jogado dentro de sacos de lixo, porque obviamente essas agulhas vão perfurar o saco e podem contaminar outras pessoas que vão manusear esse lixo. Então tanto os tubetes anestésicos quanto as agulhas devem ser descartadas nessa caixa de descarpaque. Bom, alguns problemas aí que nós podemos ter com as agulhas, né? Então, dor na introdução, então isso é comum. Mesmo nós utilizando anestesia tópica, né? Às vezes o paciente vai ter alguma sensibilidade durante a penetração da agulha. E principalmente se essa agulha estiver romba, ou seja, não estiver afiada, não tiver o biselo. Então, como eu disse para vocês, né? Quando a gente percebe que a agulha já não está mais afiada, ela está ficando romba devido ao uso no mesmo paciente, então é interessante trocar essa agulha justamente para utilizar uma agulha mais afiada. Tá? Então deve-se sempre usar o anestésico tópico da maneira como a gente ensinou para vocês, sempre secar, esperar os 3 minutos, friccionando o anestésico tópico e trocar a agulha depois de 3 ou 4 penetrações. Tá? Pode ocorrer também quebras dessa agulha durante a técnica anestésica. E para evitar isso, não se deve curvar ou dobrar as agulhas, mudar a direção dessa agulha quando no interior dos tecidos. E quando você encontrar uma resistência, e nós encontramos muita resistência para fazer anestesia local intrabucal, porque nós trabalhamos próximo ao osso, nós não devemos forçar essa agulha contra uma resistência, porque obviamente ela vai quebrar. E justamente ela vai quebrar ali na região do canhão. Tá? Lesão do paciente ou do administrador, então descuido e desatenção do administrador, então nós observamos muitos alunos e muitos profissionais também que acabam se furando com a agulha, tá? Isso às vezes por erro de técnica ou por descuido mesmo. Por isso que a agulha deve permanecer encapada até ser utilizada e ficar segura imediatamente depois de retirada. Em relação à fratura da agulha, então isso pode ocorrer principalmente durante a anestesia do nervo alveolar inferior. Então nós estamos vendo aí a seta preta mostrando uma agulha que foi quebrada no interior dos tecidos. Tá? O que fazer, né, quando ocorre uma fratura de agulha que fica presa no interior dos tecidos? O ideal é que ela seja removida. Em alguns casos não é possível a sua remoção. Então nós temos que acompanhar esse paciente para observar se essa agulha vai ser encapsulada ali por tecido e permanecer no interior do tecido do paciente. Né? Mas o ideal é que essa agulha seja retirada para não funcionar como um corpo estranho aí nessa região. Para a remoção dessa agulha, geralmente esse paciente é encaminhado para um bucomaxilo. Ele usa uma outra agulha como referência e vai fazendo radiografias para visualizar a profundidade e a localização dessa agulha. Nós temos também no centro cirúrgico um aparelho chamado radioscópio, onde são emitidos raios-x de baixa intensidade, então nós vamos
introduzindo equipamentos, né, instrumentos dentro do tecido e visualizando numa tela, para vermos se estamos próximos ou distantes dessa agulha e fazemos a remoção. Mas tudo isso é um transtorno, né, que poderia ser evitado se você não tivesse introduzido totalmente a agulha no interior do tecido. Então, mesmo ela fraturando, você teria um espaço, um pedaço aí dessa agulha para segurar e remover essa agulha. Então, nós estamos vendo aqui uma remoção cirúrgica, né, de uma agulha fraturada. Tá? Não é fácil, mas na maioria das vezes é preciso que ela seja removida. Muito bem, vamos falar então um pouco sobre os tubetes anestésicos, né? Então, os tubetes são onde são armazenados aí as soluções anestésicas que nós utilizamos na maioria das vezes, né, dentro da odontologia para a realização das anestesias locais. Então, esse tubete é um cilindro que contém aí a solução anestésica. Hoje nós vamos encontrar sempre, né, os tubetes com 1,8 ml de solução anestésica. Então, a grande maioria, quase a totalidade dos tubetes anestésicos, eles contêm no seu interior 1,8 ml de solução anestésica. É importante vocês guardarem esse número de 1,8 ml, porque quando nós formos aprender e fazer os cálculos, né, de quantos tubetes um paciente pode receber durante uma intervenção, um tratamento, nós vamos usar esse número, né, porque é a quantidade de solução anestésica que tem dentro do tubete. Tá? Então guardem bem esse número aí, cada tubete possui 1,8 ml de solução anestésica. Tá? Então ele é composto aí por um tubo cilíndrico. Então vocês estão vendo lá tampa, êmbolo, que é na região posterior do tubete anestésico. Então olha lá, êmbolo de borracha revestido de silicone. Lá na figura inferior, né, do lado direito, nós temos aí o êmbolo, que é a borracha, né, que vai se mover empurrado pelo arpão ou pela extremidade do êmbolo da seringa. Tem uma proteção de alumínio lá no lado esquerdo, né, na extremidade anterior do tubete anestésico. E no interior dessa proteção de alumínio, onde é perfurado pela agulha, nós temos o diafragma, que é justamente a borracha que é perfurada pela agulha para permitir a passagem da solução anestésica do tubete para a agulha e posteriormente para os tecidos. Então hoje nós preferimos a utilização de tubetes de vidro, né? Eles são mais fáceis de serem desinfetados. Essa borracha que vocês veem aí do êmbolo, né, do tubete anestésico, lá na região posterior do tubete, ela desliza muito mais facilmente quando o tubete é de vidro, então você não precisa aplicar muita pressão no êmbolo da seringa para fazer a movimentação dessa borracha. Então fica muito mais fácil desenvolver a técnica anestésica. Por isso que hoje nós optamos sempre, né, pela utilização de tubetes de vidro, se bem que em alguns casos nós utilizaremos também tubetes de plástico, mas sempre que possível escolher, a escolha deve ser pelos tubetes de vidro. Tá? Então nós vemos aqui vários tubetes, né, de várias soluções anestésicas. Nós temos aí alfacaína, articaína, o mepiadre, que é a mipivacaína, o priloneste, lá, que é a felipressina. Temos lá o segundo anestésico, da direita para a esquerda, sem vasoconstritor. Então nós temos vários tipos de soluções anestésicas. E depois nós vamos dar uma aula só sobre soluções anestésicas aí para vocês, tá? O que faz parte da solução anestésica? Então, quando eu for dar aula de solução anestésica para vocês, nós vamos repetir isso. Mas o que contém dentro do tubete? Ou seja, o que é a solução anestésica que está dentro do tubete? Então, nós temos o anestésico, que é o principal componente do tubete, e geralmente nós temos um vasoconstritor. Então, eu já disse para vocês, né, quais as vantagens de se adicionar um vasoconstritor no tubete anestésico, na solução anestésica. Né? Então, nós temos uma menor toxicidade, né, uma maior duração desse efeito anestésico e um menor sangramento na região. Tá?
Então, sempre que possível, nós vamos utilizar anestésicos com vasoconstritor. Então, nós temos o vasoconstritor dentro da solução anestésica. Aí nós vamos ter um conservante ou preservador do anestésico local, que geralmente é o metilparabeno. Então, vocês estão vendo aí, né? Preservador para o sal anestésico, metilparabeno. Esse metilparabeno, em algumas pessoas, ele pode ser alergênico, causar alergia. Então, muitas vezes os pacientes eles vão ter alergia não ao sal anestésico, né, mas ao preservador do sal anestésico, que justamente é o metilparabeno. Nós temos também o preservador para o vasoconstritor, que geralmente é o bisulfito de sódio. Então, nós temos o anestésico local, o vasoconstritor, o preservador do anestésico local e o preservador do vasoconstritor. Tá? Aí nós vamos ter água destilada, que é usada como veículo, né, para dissolver, para dar volume a essa solução anestésica. Tá? E o cloreto de sódio, que torna a solução isotônica, tá? Mantendo a pressão osmótica. Aí, tá? Então, para dar uma equilibrada, né, nós temos aí o cloreto de sódio. Tá? E em algumas situações também, em alguns tubetes sanitários, nós vamos ter o nitrogênio também para evitar aí a formação, a oxidação do anestésico. Então, principalmente, nós vamos ter o anestésico, o sal anestésico, o vasoconstritor, o preservador do sal anestésico, o preservador do vasoconstritor. Essas são as principais substâncias aí, né, que nós temos que ter na solução anestésica. Tá? Então, para uma prova aí, se eu perguntar no que se constitui a solução anestésica, né, quais os componentes da solução anestésica, então vocês têm que lembrar do sal anestésico, do vasoconstritor, do preservador do sal anestésico, do preservador do vasoconstritor, tá? E a água destilada, que é para dar volume aí à solução anestésica. Esses anestésicos dentro das caixas, eles vêm acondicionados em blister, com 10 unidades, né? Na maioria das embalagens. Esses anestésicos dentro dos blisters, eles vêm desinfetados, né? Descontaminados, então a gente pode utilizar, né? Então pegar o tubete dentro do blister e utilizar no nosso paciente. Como que a gente vai fazer para usar esses tubetes anestésicos, né, nas disciplinas, né, dentro da odontologia? Então, o interessante é que após a remoção do blister, a gente faça uma desinfecção. Então, se tirou do blister, ele vai se contaminar. Então, o ideal é que você passe álcool 70 ali, né, principalmente no êmbolo, na borracha do êmbolo, e do diafragma também no tubete, justamente para fazer uma descontaminação. Então, nós vamos friccionar álcool 70 ali nas extremidades do tubete. O que a gente pode fazer também é mergulhar esses tubetes anestésicos, que é o que a gente faz na clínica de cirurgia, mergulhar esses tubetes anestésicos dentro de um copo com PVPI, né? Deixar ele um tempo ali. O interessante é deixar só a quantidade de tubetes que você vai utilizar, porque depois esse iodo ele pode contaminar o seu tubete anestésico. Então, o ideal é colocar o número que você vai usar, né, de tubetes dentro do copo do iodo. E depois que, se não foi utilizado esses tubetes, o ideal é desprezar, porque pode haver a contaminação, a passagem de iodo para o interior do tubete anestésico. Então, os tubetes, eles podem sofrer processo de congelamento devido àquele nitrogênio que é colocado no interior dos tubetes. Então, se você observar, né, que o êmbolo está saliente, como é nessa figura inferior aí, né, e apresenta uma bolha maior do que 2 milímetros no interior do tubete, é porque ele sofreu esse processo de congelamento, ou seja, não se pode garantir mais que essa solução anestésica esteja descontaminada. Então, o ideal é quando vocês observarem, né, um estufamento aí do êmbolo ou a presença de bolhas no interior do tubete maior do que 2 milímetros, então que esse tubete seja desprezado. Tá? Pequenas bolhas de 1 a 2 milímetros dentro do tubete são normais. Agora, maior do que 2 milímetros, nós já consideramos esse tubete como contaminado. Então, não é interessante que sejam utilizados. Eles devem ser descartados.
Estão aí mostrando aí, né, a presença de bolhas no tubete, de 1 a 2 milímetros normal, né, por causa desse gás nitrogênio, para evitar a oxidação da substância no interior do tubete. Agora, uma bolha maior significa que sofreu congelamento através desse nitrogênio, então não deve ser utilizados. Então, aqui mostrando lá a imagem maior, né, do tubete saliente, estufado, e uma bolha maior do que 2 milímetros no interior do tubete anestésico. Então, esse tubete deve ser descartado. Bom, alguns problemas aí, né, que podem causar ao paciente, né, em relação aos tubetes. Então, a queimação, pode ocorrer uma queimação durante a injeção desse anestésico, né? Por que pode ocorrer uma queimação, né? Geralmente ocorre, né, uma queimação durante a injeção da solução anestésica no interior dos tecidos. Isso pode ser frente a uma resposta normal ao pH da droga, né? Então tem uma discreta sensação de queimação, dura poucos segundos até que o anestésico faça efeito, será sentido em pacientes mais sensíveis. Então há uma diferença de pH entre a solução anestésica e o nosso tecido, então só isso daí já causa uma pequena sensação de queimação. Assim que o anestésico vai fazendo efeito, essa sensação já vai melhorando, tá? Podemos também ter tubetes contaminados, né? Então a solução anestésica está contaminada, tá? Então nós temos lá, por isso que eu falei para vocês que o tubete ele não pode ficar dentro de um pote com álcool, por exemplo, porque esse álcool pode passar para o interior do tubete anestésico. Quando você injetar, esse álcool vai causar uma queimação maior no paciente. Ou mesmo o iodo também pode ocorrer a mesma coisa, tá? Tem gente que aquece, né, os tubetes, tá? Se ele for muito aquecido, lógico, ele vai causar mais dor no paciente, tá? E o uso de tubetes com vasoconstritor também ocorre uma queimação, né, justamente por causa desse bisulfito de sódio. Então, por isso que a gente tem que fazer uma boa anestesia tópica, né, nesse paciente da maneira correta, porque a gente sabe que depois, durante a penetração da agulha, ele vai sentir um pouco de dor, e durante a penetração da solução anestésica no interior do tecido, devido ao pH, devido ao vasoconstritor, esse paciente também vai sentir uma queimação durante esse procedimento. Muito bem. Outro problema pode ocorrer com o tubete, né? O vazamento. Então, o vazamento da tampa êmbolo tornou-se raro atualmente com o uso do silicone como lubrificante, tá? Mas mesmo assim, quando você tem problema na sua seringa, como a gente relatou anteriormente, né? Problema com o arpão, ou quando você conecta a agulha na seringa de maneira errada, né? Ocorre uma perfuração errada da borrachinha ali do diafragma do tubete anestésico, e aí nós vamos ter vazamentos durante a aplicação do anestésico, tá? E o que deve ser feito quando tem um vazamento? Trocar tudo. Você tem que trocar o tubete, porque ele foi perfurado de maneira errada, e tem que trocar a agulha, né, que provavelmente já foi contaminada ou ela entorta, tá? Então, olha lá, a gente vê aí na figura da esquerda uma perfuração certa, né, excêntrica no centro ali do diafragma ali do tubete anestésico. Então nós vemos aí do lado esquerdo, nós vemos uma perfuração excêntrica, ou seja, não foi no centro, então isso pode causar vazamento. E na figura da direita nós vemos uma perfuração cêntrica, né, correta aí da agulha, tá? Então quando o tubete e a agulha forem preparados de forma inadequada, ocorre uma perfuração do diafragma pela agulha de forma excêntrica, e isso pode causar vazamento, porque você vai ter que aumentar a pressão no êmbolo da seringa, e vai ocorrer um extravasamento desse anestésico local, tá? E pode ocorrer também a quebra do tubete no interior da seringa, tá? Então a gente tem que sempre estar, quando vai pegar um tubete anestésico colocado dentro da seringa, a gente tem que estar avaliando se ele não tem trincas, rachaduras, porque a hora que você colocar pressão nele para injetar o anestésico, ele pode estourar dentro da seringa carpulha, ou seja, dentro da boca do paciente. Então isso vai causar um transtorno muito grande, tá? Então o tubete quebrado, a causa mais comum é o uso de um tubete rachado ou lascado, tá? Que pode ocorrer.
Então vocês vão ver aí tubete com rachadura na região do colo, tá? na figura superior, e tubete com rachadura ao redor da tampa da borracha. Então é onde pode ter aí as rachaduras. Se você observar que um tubete, ele tem, principalmente tubete de vidro, né? Que ele tem essas rachaduras, o ideal é descartar, porque senão ele vai estourar, ele vai quebrar no interior da boca do paciente, tá? Como equipamento opcional, então nós falamos dos equipamentos principais da anestesiologia, que são as seringas, as agulhas e os tubetes, tá? E como materiais instrumentais acessórios, nós vamos ter aí o nosso anestésico tópico, que sempre deve ser utilizado, tá? Da maneira correta. Temos também os cotonetes ou bolinhas de algodão, justamente para a aplicação desse anestésico tópico. Certo? Então, pessoal, sobre equipamento era isso. Estudem essa parte junto com todas as outras partes que nós passamos para vocês, porque provavelmente agora no começo de abril nós teremos uma avaliação que será dada online também, mas é interessante que vocês estudem também essa aula.